Olá, vamos falar sobre astrologia tradicional. No caso, sobre a tabela de dignidades essenciais, que é bastante conhecida, mas achei interessante comentar aqui um pouco sobre ela, porque é uma das ferramentas primordiais para quem trabalha com astrologia clássica, porque é uma ferramenta, é um instrumento onde fala tudo sobre o planeta, né? Sobre os planetas, sobre os signos, porque em um mapa astrológico, o- os atores, o ponto assim que faz as coisas acontecerem, não são as casas astrológicas e nem são os signos também, mas sim os planetas, né? E se fosse comparar assim com um teatro, as casas são o cenário, os planetas são os atores que dão vida assim à cena e os signos seriam os personagens que eles estão exercendo. O Sol é sempre a mesma conotação, a Lua também, mas dependendo do signo em que estão, vão agir de uma maneira diferente. Eu estou falando tudo isso porque tem a ver com a tabela de dignidades essenciais, porque outra coisa também que é importante ter noção para quem trabalha ou vai querer trabalhar com a clássica é que é a questão de força. A tabela de dignidades essenciais, ela vai dizer se o planeta está forte ou não, porque se ele estiver forte, eu posso contar com ele. Se ele estiver fraco, ou eu conto pouco ou não conto nada com ele, principalmente se estiver peregrino, aí eu não conto mesmo com ele para nada. E é interessante que eu vejo muita gente dizer: "Ah, meu planeta, ele está peregrino", e a pessoa fala como se fosse uma coisa muito tranquila. Mas a pior condição para um planeta é ele ficar peregrino. É pior do que estar em exílio ou em queda, porque em exílio ou em queda ele pelo menos tem uma referência, mas o peregrino não. É um morador de rua que não tem nem onde cair. Mas são comparações e brincadeiras de lidar com a situação em que estão os planetas, e essa situação, como eu disse, é vista pela tabela de dignidades essenciais. É como se fosse nossa varinha de condão, a bola de cristal do astrólogo tradicional. E na tradicional são cinco dignidades que são vistas: domicílio e exaltação, que são bastante conhecidas, mas também tem triplicidade, termo e face. Eu vou até diminuir aqui para mostrar melhor como é que é a tabela de dignidades essenciais. Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Pronto. Então aqui é a tabela de dignidades essenciais com as suas cinco dignidades. Ó, regência, que regência é o domicílio, a exaltação, as triplicidades, triplicidades porque são três planetas, envolve três planetas, aí o nome triplicidade. Os termos e a face. Isso aqui é para ver se o planeta está forte ou fraco, por signo. No caso, é dignidade essencial, porque é a condição do planeta por signo. Se ele estiver no seu domicílio, ele fica muito bem e recebe um peso por isso. Se ele estiver na sua exaltação, está muito bem e recebe um outro peso por isso, né? O domicílio, tradicionalmente se diz que o planeta está na sua própria casa.
Por isso o nome é domicílio. Ele é o proprietário do imóvel. E se estiver em exílio, está fora da sua casa, inclusive fora do seu país natal. Se sente um estranho, se sente um, como é que eu poderia dizer? É fora do seu hábitat. A exaltação é como se fosse você recebido na casa de um amigo ou de uma pessoa muito próxima. Você muitas vezes é mais bem tratado do que na sua própria casa. Mas é sempre bom lembrar que você é bem-vindo, mas a casa não é sua. É diferente do domicílio que você tem a propriedade do imóvel. Aqui não. Você pode até ter a posse, que é o que acontece para quem é inquilino e aluga um imóvel, mas não é o proprietário. E aqui vem as triplicidades, que tem a ver com a questão se o mapa é diurno ou noturno. Aliás, é outra coisa que é bastante vista e utilizada na tradicional, é o setor ou sect do mapa, do planeta. Se for um mapa diurno, é uma coisa, até mudam os lotes ou as partes, né? Se for noturno, é outra coisa. É uma diferença bem grande que faz, assim, é, uma diferença muito grande, assim, no olhar do mapa, vamos falar assim, né? E aqui tem os termos eu indico sempre a quem está no início a não decorar, porque é praticamente impossível, mas tem alguns programas que já trazem, inclusive, a configuração dos termos. E temos, por último, as faces. Algumas pessoas confundem as faces com os decanatos, mas são coisas diferentes, né? E aqui tem a ver com força. No domicílio, ele está com força total, plena. Na exaltação, está muito bem também, não tanto quanto no domicílio. Inclusive, tem correntes que colocam a exaltação acima do domicílio, né? Mas aí é uma questão de se você se identifica com isso ou não. Tem muito disso na astrologia. E as triplicidades, que é a terceira dignidade, elas também falam de força do planeta e aqui vai diminuindo a força, né? Triplicidade tem menos força do que exaltação, os termos menos ainda do que a triplicidade, no caso aqui peso 2, e por último tem as faces que leva um ponto, leva pouco ponto, mas é melhor do que estar em exílio, em queda, e mais ainda do que peregrino, né? Que pelo menos aqui ele tem alguma dignidade, pouca, mas tem. A triplicidade é como se ele morasse numa casa modesta. A casa ainda é dele, mas é uma casa mais modesta. Os termos é como se morasse de aluguel, comparando aqui com a questão de imóveis, né, de ter propriedade ou não daquele imóvel. Nos termos, a casa é alugada, é uma casa boa, mas é alugada. E na face, se deixar, é despejado. Está ali, mas fica uma coisa meio lá, meio cá. Não está na rua como peregrino, nem está exilado como pode ficar, nem em queda, porque a queda caiu mesmo no chão, essa a conotação. Inclusive, tem alguns astrólogos árabes que falam de vergonha do planeta quando se referem à queda, porque é uma queda feia que levou na rua, e isso dá vergonha, nesse sentido aqui. Então, aqui é um instrumento que em qualquer mapa ele é uma ferramenta essencial. Não tem como trabalhar com a tradicional sem a tabela de dignidades essenciais. E se você quiser tirar mais dúvidas ou fazer mais perguntas sobre a tabela de dignidades essenciais, fique à vontade de fazer contato comigo, ou pelo e-mail,
ou pelo site, ou pelo YouTube, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, como ficar mais fácil para você. Tudo de bom, um grande abraço.